E voltamos com 27 segundos. A aliança entre o PPS e o PT em João Pessoa abriu uma exceção na resolução nacional do partido do ex-presidente Lula, que proibia a aproximação com a legenda comandada pelo deputado federal Roberto Freire, de Pernambuco. Nesta terça-feira, o pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT, Luciano Cartacho, oficializou a aliança com o jornalista Nonato Bandeira. Nonato desistiu da candidatura e será o candidato a vice de Cartacho, indicado pelo PPS. O prefeito Luciano Agra apoiará essa chapa. O pré-candidato do PT falou sobre os apoios que recebeu. O PPS sempre foi em João Pessoa um parceiro do PT. Na eleição de 96, por exemplo, o PPS indicou o vice do PT, que era o companheiro Fuba, que hoje está no Partido dos Trabalhadores. Então nós temos uma perspectiva real de avançar no diálogo com outros partidos, ampliar nossa política de aliança e preparar um conjunto de ideias e programas de governo para viabilizar a nossa eleição na cidade de João Pessoa. Então nós entendemos que estamos dando uma largada fundamental para ganhar as eleições, tendo o apoio do prefeito Agra. O prefeito Luciano Agra defendeu a aliança como prosseguimento do projeto de uma gestão popular. Minha decisão política é de apoiar o companheiro Luciano Cartacho para prefeito e indicar o nome do companheiro Nonato Bandeira como candidato. Me sinto feliz, primeiro, em unir aqui na Paraíba o que parecia impossível. Duas legendas históricas que nasceram das lutas sociais e das reivindicações dos trabalhadores. O jornalista Nonato Bandeira, que desistiu de ser candidato a prefeito pelo PPS, confirmou que será candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Luciano Cartacho. Bandeira disse que a aliança entre o PT e o PPS será vitoriosa nas eleições municipais de João Pessoa. Uma chapa moderna, uma chapa que avance, que não esteja preocupado com essa coisa menor da política de ficar atacando um atacando o outro. O momento é de construção e eu creio que esses dois nomes referendados pelos seus partidos e, como se diz, abençoado, consagrado pelo prefeito Luciano Agra, tem tudo para escrever história em João Pessoa. Bom, e vamos voltar à entrevista com o vereador Bruno Farias, que é o vice-presidente estadual do PPS. Bruno, nós temos aqui pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter, a participação de alguns telespectadores e quero confirmar aqui a audiência de Ronaldo Rufo, Simone Leal, Vital Pontes, né? Todos aqui assistindo, o Chico aqui de João Pessoa e também o Baltazar Cruz. O Vital Pontes faz um questionamento. Não convence o povo essa aliança entre PPS e PT. A identidade dos dois está ofuscada. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Você acha que ofusca mesmo essa identidade partidária PPS e PT? Acho que ele se refere também à contundência dos discursos, principalmente do deputado estadual Luciano Cartacho, Anísio Maia, contra a gestão de Luciano Agra. Olha, eu acho que esse purismo aqui, Baltazar... Vital Pontes. Perdão. Aqui Vital faz referência em seus comentários. Eu acho que esse purismo, esse patrulhamento ideológico não existe na política paraibana, salvo engano, desde a década de 50. Aliás, desde a década de 60, quando Rui Carneiro e Argemiro de Figueiredo, que eram adversários políticos contundentes, uniram-se na campanha contra João Agripino em 1965. E de lá para cá, as alianças políticas, que é preciso se dizer, são feitas entre contrários. Pelo menos esse era o discurso que eu ouvi em 2010 do então candidato a governador Ricardo Coutinho. Ele dizia que não admitia patrulhamento ideológico, que a aliança se faz justamente com as pessoas que têm pensamentos distintos. Foi assim que ele celebrou uma aliança com democratas, foi assim que ele celebrou uma aliança com o PSDB do senador Cássio Cunha Lima. Quem não se lembra, Ricardo foi líder da oposição durante um período em que Cássio foi governador do estado. E antes disso, ele estava na bancada de oposição durante o período do governo Maranhão II. Mesmo assim, em 2004, essas diferenças, elas foram relevadas em favor de
um propósito político-administrativo que tinha como objetivo elevar a qualidade de vida da cidade de João Pessoa. Assim foi celebrada a aliança entre Ricardo e Maranhão. Uma aliança que se permaneceu firme em 2006, momento em que Ricardo Coutinho indicou o vice de José Maranhão nas eleições estaduais, e esse vice indicado foi justamente Luciano Cartacho. Essa aliança se manteve intacta em 2008, quando o PMDB e o PSB caminharam juntos na reeleição de Ricardo Coutinho, e em 2010, o prefeito Ricardo Coutinho migrou da aliança com José Maranhão para celebrar uma aliança política com Cássio Cunha Lima, que é antípoda na política paraibana de José Maranhão. Cássio está em um polo, José Maranhão está em um polo absolutamente antagônico. Portanto, o que nós temos que ter em mente é que essa aliança celebrada entre PT e PPS, não obstante o fato de, em nível nacional, esses partidos serem adversários políticos, mas o fato é que na cena local, em João Pessoa, esses partidos sempre tiveram afinidades políticas. Está aí Luciano Cartacho dizendo, em 96, quando o deputado federal Luiz Couto foi candidato a prefeito na cidade de João Pessoa, o vice foi indicado pelo PPS. O vice foi indicado pelo PPS e o PPS indicou, à época, o companheiro Fuba, que hoje está nos quadros do Partido dos Trabalhadores. E de lá para cá, esses partidos, a regra é que eles caminhem juntos aqui na Paraíba. Em 2004, o PPS estava com o Ricardo Coutinho, o PT tinha uma candidatura própria, que era a candidatura de Abençoar Arruda, mas logo depois o PT se aliou a esse projeto. Em 2008 nós estivemos juntos e em 2012 nós permanecemos juntos, de modo que eu não vejo nenhum tipo de arestas políticas que possam fazer com que as pessoas enxerguem nesse tipo de aliança chifre em cabeça de cavalo. O fato é que nós temos duas candidaturas jovens, como o Nonato Bandeira disse em sua entrevista aqui pouco exposta para todos nós, uma candidatura moderna porque são dois personagens políticos que têm absoluta sintonia com a alma do povo de João Pessoa, que estão presentes no esporte, que estão presentes nas atividades de cultura, de lazer, que são pessoas absolutamente antenadas com as políticas públicas modernas que já estão em curso na cidade de João Pessoa, como o orçamento democrático, como o desenvolvimento sustentável, como a preservação do meio ambiente, enfim, esses postulados da administração pública que hoje estão em voga e que são plenamente absorvidos tanto por Nonato Bandeira quanto por Luciano Cartacho. Eu acho que a cidade de João Pessoa ganha uma alternativa muito interessante para os seus eleitores, para os seus cidadãos, para os seus habitantes. E é estranho você observar os adversários políticos condenando esta aliança. Ora, até anteontem, o PPS ele era flertado por todas as forças políticas. Era flertado pelo PSB, era flertado pelo PMDB e era flertado pelo PSDB. E o PT, não se engane, da mesma forma. Portanto, nós unimos não apenas legendas partidárias, mas nós unimos, sobretudo, ideias, ações, pensamentos e propostas concretas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dessa cidade e para, sobretudo, lutar pelo bem-estar das pessoas que aqui vivem. Ok. Nós temos aqui também ainda a participação de um telespectador muito especial, o senhor deve conhecer, doutor Walter Paiva. Meu pai, mandar um beijo para Painho, que certamente é um dos telespectadores seus. Telespectador está aqui, estamos firmes aqui, ligados na RCTV. A Eliane Lima, o Wilton Maia, né, e também o Vital Pontes, que voltou também, falando aqui no purismo ideológico. O Lau Siqueira também se refere a isso. Purismo, não sei, Hermes, mas ideologia nunca foi a pauta para a grande maioria dos nossos parlamentares. E o Vital Pontes, no mesmo tema, purismo realmente não existe, mas a dignidade, a personalidade, sim. O eleitor saberá diferenciar tudo isso. São as opiniões dos telespectadores. Eu respeito a opinião de Vital, eu respeito a opinião de Lau.
mas é preciso reforçar aquilo que eu disse. Quer dizer que espírito público elevado só tem quando o governador Ricardo Coutinho faz uma aliança com o Maranhão e na eleição seguinte está com o Cássio? Eu acho que essas pessoas não enxergam isso como política de resultados, enxergam isso como união de propósitos. E por que também, quando nós celebramos alianças entre diferentes, quando nós celebramos a união de opostos, isso também não é encarado como espírito público acendrado, isso também não é encarado como espírito público elevado. Portanto, nós não podemos estabelecer dois pesos e duas medidas. Se lá atrás a união de Ricardo com Maranhão foi para o bem de João Pessoa e mais à frente a união de Ricardo com Cássio foi para o bem da Paraíba, por que não a aliança e a união do PT com o PPS também não pode ser promovida em favor do povo de João Pessoa, em favor de nossa terra? Portanto, vamos estabelecer pelo menos igualdade de conceitos, vamos estabelecer pelo menos igualdade de opiniões em um caso e no outro caso. O Ronaldo Rufo diz: todo mundo junto e misturado, o eleitor é o último a saber dos conchavos na política, em especial da política paraibana. É uma sujeira só. Acho que a sua justificativa da resposta anterior também serve aqui para... não é uma questão de sujeira, é uma questão de meu caro Hermes, é uma questão de união de forças. Nós não podemos fazer com que as nossas diferenças promovam guerras. Nós temos que fazer com que as nossas diferenças promovam novas oportunidades. E é isso o que essa aliança propõe para a cidade de João Pessoa. Das diferenças, nós estamos propondo novas oportunidades de futuro para o nosso povo. Pois bem, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com a entrevista do vereador Bruno Farias, do PPS, que é o vice-presidente estadual da Legenda. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.